Hoje, a gente vai mergulhar fundo numa obra clássica para tentar entender um pouco melhor os segredos do comportamento humano. Vamos falar sobre A Ciência da Natureza Humana, de Alfred Adler. A ideia aqui é a gente desvendar os conceitos centrais dele para montar um verdadeiro quebra-cabeça sobre por que somos como somos. E tudo começa com essa pergunta, né? Talvez a mais fundamental de todas. Por que agimos de um jeito e não de outro? Porque parece que a gente repete certos padrões. É exatamente esse mistério que o Adler se propôs a resolver de uma forma, olha, bem interessante. E o nosso guia nessa jornada é o próprio Adler. Com essas palavras, ele já nos dá um convite. Ele quer que a gente use o trabalho dele não como uma teoria distante, sabe? Mas como uma ferramenta mesmo, algo prático para iluminar o nosso próprio caminho e o das pessoas ao redor. Ok, então vamos começar a desvendar isso. A primeira grande pista que o Adler nos dá para decifrar o comportamento é uma ideia bem radical. Toda e qualquer ação humana, sem exceção, é dirigida por um objetivo. O nome técnico para esse princípio é teleologia. A gente costuma pensar que somos só o resultado do nosso passado, né? Mas o Adler vira essa lógica de cabeça para baixo. Ele diz que, na verdade, somos puxados por um objetivo futuro. É essa finalidade, esse propósito, que organiza toda a nossa vida mental, como se fosse um imã invisível. Essa frase aqui é a lei fundamental de Adler. Pensa nela como se fosse a lei da gravidade da nossa mente. Cada pensamento, cada sentimento ou ação não acontece por acaso. Tudo é governado, direcionado e, sim, determinado por um objetivo final que o indivíduo estabeleceu para si mesmo. E é aqui que a coisa fica poderosa. Se a gente consegue identificar esse objetivo central de alguém, de repente, comportamentos que pareciam confusos ou até sem sentido começam a se encaixar. Eles se mostram como estratégias para alcançar aquele fim. É como ter a chave que decodifica o mapa inteiro da personalidade. Certo. Se todos os nossos movimentos apontam para um objetivo, como é que isso se manifesta no dia a dia? É aí que o Adler nos apresenta o segundo conceito-chave, o estilo de vida. Para Adler, a personalidade não é um monte de traços soltos, é um todo, unificado e indivisível. E o mais surpreendente é que esse padrão, esse estilo de vida, se forma lá na infância. Ele é a resposta criativa da criança para o mundo, um plano mestre para encontrar seu lugar e superar os desafios. Agora, o que é bem interessante nesse slide é como ele mostra essa conexão direta. A nossa atitude na vida adulta é, no fundo, uma versão mais elaborada daquele plano original da infância. O cenário pode mudar, os personagens podem mudar, mas a lógica por trás das cortinas, a tal finalidade secreta, continua a mesma. Isso leva a gente para uma questão bem prática. Se esse padrão é tão fundamental, como é que a gente faz para identificar? Não é algo que está escrito na testa da pessoa, né? O Adler nos dá um método, quase um trabalho de detetive. Um ato isolado não diz muita coisa. O segredo é observar vários momentos, várias reações, e aí sim começar a ligar os pontos, procurar a linha invisível que une tudo. É nessa constelação de ações que o padrão e o objetivo final se revelam. Então, a gente tem um objetivo e um padrão para alcançá-lo. Mas como saber se esse padrão é saudável ou, digamos, problemático? Para isso, Adler oferece uma espécie de termômetro, o sentimento social. Para explicar isso, Adler usa um conceito alemão super importante, Gemeinschaftsgefühl. Basicamente, ele se refere ao nosso senso de conexão com a humanidade. Para Adler, saúde mental não é só uma questão interna. Tem a ver com o quanto o nosso objetivo pessoal contribui para o bem comum. E este slide aqui mostra a diferença de um jeito brilhante. Um baixo sentimento social leva uma vida de competição, uma luta pela dominação. Por outro lado, um alto sentimento social nos guia para a cooperação. O ponto crucial é que os dois caminhos são uma busca por valor, mas um constrói junto com a comunidade e o outro, no fim, acaba isolando a pessoa. Com todas essas peças, o objetivo final, o estilo de vida e o sentimento social, Adler não nos deixa só com um diagnóstico. Ele nos aponta um caminho para o autoconhecimento e, o mais importante, para a mudança. Adler era bem realista, sabe? Ele sabia que essa jornada para dentro de si é o maior desafio que a gente enfrenta. É muito mais fácil ver os padrões nos outros do que ter a coragem de enxergar os nossos próprios. Então, o pulo do gato é este. A mudança de verdade só começa com a consciência. O primeiro passo é ter a coragem de olhar para o próprio comportamento e se perguntar:
Qual é o objetivo secreto que está guiando tudo isso? Qual é o meu padrão? E é por isso que essa obra continua tão relevante hoje. Não é só um livro de psicologia, é um manual, um mapa, que oferece um método claro para quem quer embarcar nessa jornada de se conhecer melhor. E com isso, a gente chega à pergunta final, talvez a mais importante de todas, aquela que só cada um pode responder por si. Depois de explorar todas essas ideias, de pensar sobre padrões e propósitos, qual será o objetivo que está silenciosamente guiando a vida de alguém? A resposta pode ser o início de uma grande descoberta.